Sim. Ei. Ah! Aê! Minha filha, tu sabe o que é isso? Que a gente é emocedor, porque nesse tempo eu já joguei água, já falei com todo mundo. E cara! Mulher, porque eu nasci em macumbeira nessa terra. Eu falei assim, ô meu pai, o nosso povo precisa nos ouvir. Ô, minha irmã, que Exato! satisfação, Oh, que coisa boa! que lindeza poder fazer essa live contigo e de um tema que é um tema tão rico para nós, né? É um tema que parte tanto Sim. das nossas verdades, assim. Máxima gratidão, sua bênção maravilhosa. Minha mãe abençoe, beijo, minha mais velha! Ogum nos guia e nos dê caminho, que eu olho Axé, só axé, axé, frente, só axé, renovações a partir das nossas próprias axé. perspectivas para o nosso povo. O povo está falando que o meu microfone está baixo. Melhorou, gente? O meu tá subindo. Eu tava toda bonitinha, ali na estante, em frente à estante, com os livros atrás. Já fiquei nervosa, entendeu? Já saí da minha posição toda bonitinha que eu tava, agora já. Como fala na tua terra, estava toda organizada. E, minha irmã, olha só. Bom, eu vou. Não estão conseguindo me ouvir, gente, pelo amor dos ancestrais. Tu tá me ouvindo bem, Tá Aninha? dizendo que você tá que eu tô muito alta, eu vou diminuir aqui, eu vou Sim. falar que você tá baixo. Uh, melhorou? É melhor eu tirar o fone, é isso? Eu acredito que seja bom, porque tá estourando ruído, né? O povo tá Pronto, falando que o meu melhorou tá muito aí? baixo. Gente, ó, meu áudio tá no máximo, então, sinceramente, não sei o que tá acontecendo. O da Eu Aninha tá já muito tirei o alto. fone, já tirei o microfone da minha boca. Minha gente, é a primeira vez que eu faço uma live no Instagram. Eu Que já pensei, meu satisfação. Deus, por que eu não testei antes? Por que eu não testei antes? Eu não sabia nem como era que entrava ao vivo. Ô, minha irmã, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, eu queria que você falasse. Bom, se apresente quem é a Ani Urace, né? Porque minha irmã, agora eu vou te falar, a gente estava falando ali no direct, nós vamos falar aqui, né? Eu não. Eu imaginava, assim, né, que as pessoas gostariam de ouvir, né, o que é o mulherismo africana e como o mulherismo africana nos ajuda a criar caminhos efetivos de organização para o nosso povo. Mas a repercussão que deu, assim, me deixou muito feliz, né? Muito feliz. Eu lembro da última vez que nós estivemos juntas e que nós fizemos uma mesa e diálogo sobre o mulherismo e como nós viemos trilhando um caminho sobre mulherismo, assim. E hoje eu vi uma live com 600 pessoas para ouvir sobre mulherismo, todo mundo perguntando sobre o que é mulherismo, assim. E então eu queria que você falasse de você e falasse o que é o mulherismo, né? Porque eu quero que as pessoas ouçam de você o que é o mulherismo africano. Tá, me disse que a gente não ensaiou nada, eu já entro no tema e já. E, Irmã, eu acho que você pode ficar à vontade, você pode se apresentar ok, e entrar no tema e a gente vai trocando, não tem ensaio, vai ser ok. conduzido pela ancestralidade. Axé. Axé. Motumbá, Motumbá, meus irmãos. Bênção meus mais velhos, bênção meus mais novos. Licença para falar. Eu sou Ani Urace. Eu sou. Nossa, tanta. Eu sou. Bom, politicamente, eu me defino como uma mulher mulherista africana, pan-africanista, de orientação garbeísta, afrocêntrica. A gente vai conversar sobre essas coisas todas ao longo da live, né? Eu sou orgulhosamente Iaô do Ileaxel de Oiati Ruofá.
Eu sou de origem balanta, da Guiné-Bissau, nascida na Bahia, em Salvador, do Cabula. E eu, então, vim falar um pouco, né, junto com minha irmã Catiúcia, sobre mulherismo. Né? 700 pessoas, meu Deus. Bom, não é a primeira vez que nós estamos juntas, né? Eu não sou muito de aparecer, eu gosto muito de escrever, eu faço traduções, né? Depois eu vou pegar o livro para fazer a propaganda e tal, mas eu faço traduções e escolhi como um dos caminhos da militância fazer traduções, resenhas de livros, venda, produção autônoma de livros e venda para o custeio do movimento preto, né? Bom, então eu vou começar falando, né? E aí a gente vai trocando. Eu conheci a Catiúcia pessoalmente em 2017, num encontro pan-africanista que costumava ter em Vitória do Espírito Santo, encontro anual, e não me lê, pelo amor de Deus, cadê o encontro dos outros anos? Foi quando a gente se encontrou pessoalmente, fizemos uma mesa com a Asa e o Gabriel Suarnilli, Xenute da Afrocentricidade Internacional. Um beijo, minha irmã, um beijo para todo mundo daí. Né? Fundamental também nessa caminhada na disseminação da afrocentricidade do mulherismo africano no Brasil. E foi em 2017 que a gente se encontrou e fizemos um vídeo, né? E esse vídeo volta e meia aparece, né? A gente falando sobre mulherismo, pan-africanismo e afrocentricidade, né? Bom, de formação, eu sou fonoaudióloga, mas minha atuação no âmbito da luta política preta tem muito a ver com a tradução, resenha e o levantamento de recursos a partir da tradução para financiar autonomamente o movimento. E aí a gente vai estar falando o tempo inteiro aqui de autonomia, 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 autonomia. Bom, o que é mulherismo africano? Né? A gente pode pensar mulherismo africana de várias maneiras. A gente pode pensar o mulherismo enquanto uma teoria. A gente pode pensar mulherismo enquanto prática política. Mas hoje eu vou usar um conceito da Cleonora Hudson, que é a autora que sistematizou o mulherismo, para dizer: mulherismo africano é um termo dado por essa autora especificamente ao modo de ser das mulheres pretas. Quando a gente pensa Nzinga, Yaa Santewaa, Mãe Estela de Oxóssi, quando a gente pensa Macuta Valdina, quando a gente pensa Acutirene, Dandara, vem implicitamente tem alguma coisa que nos traz o jeito de ser dessas mulheres, como elas agiam, como elas se organizavam, né? A isso a Cleonora Hudson deu nome de mulherismo africano, né? Então, a gente pode pensar o mulherismo africano como uma nomenclatura que vai definir, representar o que são as mulheres africanas do continente e da diáspora. Né? Podemos pensar como uma teoria também, porque há muita coisa escrita sobre o mulherismo africano, né? Muitas discussões políticas em torno do mulherismo africano. A gente já pegou cada briga. Ai, a gente já pegou cada briga nessa vida. Mas o mulherismo africano é esse jeitinho africano de ser mulher preta, de ser mulher africana, e tudo que deriva disso. Bom, perguntaram aqui embaixo o que é afrocentricidade, né, e o que é o africanismo. Afrocentricidade é um paradigma escrito, né, pelo Molefe Ketiasante, pela Ama Mazama. É um paradigma que diz:
que nós, africanos do continente da diáspora, nós precisamos voltar a nos centrar na nossa existência. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. A gente fala assim, eu preciso de um norte. A gente não precisa de um norte. Quem precisa de um norte são os brancos. A gente segue o sul, o nosso povo se orienta pelo sul. Ou pelo leste. Né? Então, a afrocentricidade, ela vai nos trazer o conceito de que nós precisamos nos recentrar na nossa história. Nos recentrar na nossa história preta. Né? Então, quando a gente fala assim... porque no Oriente... na Idade Média, as mulheres eram oprimidas. Teve Idade Média na África? A gente estava onde na Idade Média? Assim, como é que a gente se localiza na história? Entende? Durante a Revolução Industrial, durante a Revolução Francesa, as nossas referências são sempre essas, né? As mulheres estavam durante a Revolução Francesa... Tá, onde é que estavam as mulheres pretas? O que elas estavam fazendo? Então, a afrocentricidade nos diz que a gente precisa se recentrar na nossa história. Estou vendo aqui, né, as perguntas todas já. Não, eu tô lendo e a pergunta clássica já apareceu, né? Mas daqui Exatamente! Ela já apareceu. Mas uma coisa que tu temos disse... 2 ou 3 que estão muito legais. Uma coisa que tu disse, Aninha, que eu ouvi de ti e que eu fico muito feliz em fazer essa live com a Aninha, né? Porque nós somos de uma geração que falava sobre mulherismo africana quando as pessoas não tinham muita noção do que era mulherismo africana. E hoje nós temos várias expoentes, várias mulheres incríveis, né, que discutem mulherismo africano. A gente conseguiu trazer isso até aqui, né? Inclusive esse vídeo, Eu, Tu e Asa, é um vídeo que viralizou, um vídeo que em poucos, gravado pelo Gabriel. E aí, algo que é muito importante, assim, de quando a gente está falando desse processo dessa afrocentricidade, quando a gente está falando do mulherismo africana, e aí tu traz todas essas mulheres, né, que são mulheristas em essência, porque carregam, né, uma experiência mulherista, é entender que tem muito mais presença viva do mulherismo nas práticas do cotidiano das nossas comunidades do que a gente pode imaginar, né? Sim, exatamente. E isso é fundamental, né? O mulherismo, ele não está aqui para disputar pessoas para fazer parte de um movimento. Sim. O que a Cleonura Hudson diz o nome que eu dei a prática diária da marisqueira, da rezadeira, das mulheres que... bordadeiras, sabe? O nome que eu dei, a forma como essas mulheres lidam umas com as outras, lidam com suas comunidades, lidam com sua ancestralidade, eu dei esse nome de mulher. Bom, e aí a gente pensou então no tema, né? Falar de futuro, né? Falar de futuro. Como é que a gente pensa? A gente sempre está discutindo a importância do resgate da ancestralidade, do resgate da nossa história, e como é que a gente fala de futuro, de mulherismo, de futuro e tal. O mulherismo, ele é pan-africanista. Significa dizer que a gente acredita que só haverá futuro com povos pretos unidos da diáspora, das diásporas e do continente. O pan-africanismo é isso. Pan-africanismo não é uma teoria. Pan-africanismo é um paradigma. Pan-africanismo é, antes de mais nada, um objetivo. A união dos povos pretos da diáspora e do continente. Então, se alguém diz assim, eu não gosto do pan-africanismo, por que você não gosta de se unir com os irmãos do continente, da diáspora? Entende? Há muita desinformação sobre o que é, na verdade. Né? O pan-africanismo acredita que a opressão que nós sofremos, ela é mundial. Ela não vai acabar na diáspora enquanto não acabar no continente. E não vai acabar no continente enquanto não acabar na diáspora.
Enquanto a gente tiver uma África fraca, os filhos de África ainda continuarão vulneráveis. Vou dar um exemplo para vocês. Se acontecer alguma coisa com um judeu nesse país, Israel de lá se pronuncia e todo mundo fica assim, ó. Porque tem um Estado por trás, com um exército, com uma série de coisas, e diz assim, não, desculpa, mil notas, desculpa. Né? Ou se acontecer algo com um japonês, descendente de japonês aqui, né? E a embaixada se pronuncia, o país se pronuncia. Então, com o africanismo, ele vai dizer que enquanto a gente não tiver estados africanos fortes, né, nós estaremos vulneráveis economicamente, culturalmente, financeiramente, né? Isso é o pan-africanismo. Então, toda mulherista é pan-africanista. Isso é um... Não tem como. Não tem, e uma coisa que eu acho que é importante tu falar, que não tem como estreitar diálogos com perspectivas que não estejam ancoradas, né, nesse processo de reintegração de um povo que está a serviço do seu próprio povo. Isso é muito importante, né? Então, quando nós estamos falando de mulherismo africano, nós estamos falando de uma perspectiva pan-africana, que nós temos um objetivo, e esse objetivo, sobretudo, eu sempre falo isso, né, é que nós possamos nos manter vivos, né, dentro de perspectivas políticas, ideológicas, espirituais, teorias que pensem exclusivamente na nossa sobrevivência. E isso não significa que nós estamos em disputa, porque é muito importante deixar muito bem entendido que as mulheristas africanas não estão em disputa de nada, porque a Anin já disse, nós caminhamos ao sul. Se nós caminhamos ao sul, não vamos nos confrontar com ideologias criadas no norte. Logo, não há disputa. É só entender que é um outro caminho. Um destino que caminha ao contrário do destino que foi nos dado até agora. Então, para entender a centralidade do panafricanismo, né, e dessa centralidade em África, é dizer que nós fomos doutrinados para caminhar para lá, mas o nosso espírito caminha para outro lugar. Nós temos um destino em comum. E é por isso que é importante, porque sempre a pergunta clássica, né? Perguntam para nós, e isso é muito importante, mas continua, irmã, que eu tô aqui, ó. E tem esse lance, né, da romantização. Não existe, não tem romantização nenhuma. A gente tá, e aí isso, eu queria muito falar sobre isso, porque a gente escolheu falar de futuro num momento caótico, né? Olha o mundo como está. E olha como nós, povo preto, estamos vulneráveis. A gente sequer tem notícia de África. Essa África que a gente canta, que a gente se referencia, que a gente fala dos nossos ancestrais vieram de onde? Eles falavam que língua? A gente ama nossos ancestrais, ok. A gente não tem referência nem de informação sobre como que está o continente hoje. Né? E essa ligação não é que a gente vai largar tudo aqui para voltar para a África, poderia até ser, né? Não sei se vocês sabiam, mas quando os judeus que nunca tiveram Estado, eles escolheram, né, fazer um Estado, eles escolheram um lugar para fazer Estado, um dos primeiros lugares que eles gostariam, que eles disseram que ia fazer o Estado deles era em Uganda. Pegar um pedaço da África para fazer um Estado. Olha o nível de pensar e fazer acontecer dos caras. Criaram um Estado no Oriente Médio. Né? Mas, assim, pensar em fazer acontecer. Há muitas críticas de dizer assim, olha, o pan-africanismo é uma ilusão. Né? A gente não conseguiria voltar para a África. Mas se voltar para a África no sentido físico, pode até ser. Né? Hoje a gente tem diversos meios para fazer isso. Pode ser isso também. Né? Nenhum país africano mata um jovem preto, 83 jovens pretos por dia. Né? Então não tem revisão romântica. Pois é. É fato. E quando a gente fala, ninguém, né? Assim, não tem visão romântica. A gente está trabalhando com fato. Sim. Mas a gente não construiu
enquanto o povo, ainda força necessária para que, quando acontecer alguma coisa com o preto, em qualquer lugar do mundo, a gente tenha um aparato por trás. Que diga assim, olha, se você mexer com o meu povo, porque é isso que os caras fazem. Se você mexer com o meu povo, eu vou desempregar tantas pessoas. Não mexa com o meu povo. Entende? A gente não tem nenhuma... A gente pede, a gente reivindica. Vidas A pretas gente não importam. senta na mesa para dizer, olha, eu exijo isso, né? Isso é poder, isso seria poder mesmo, né? O poder de dizer, eu quero isso, isso e isso para o meu povo agora. Porque senão, né? E aí tem condição de dialogar em pé de igualdade. A gente não faz isso. A gente pede. A gente ainda pede. Quilombola não pedia. Não, e obrigada, Anin. E aí tem uma coisa que você postou esses dias, assim, que deu uma polêmica, né? Que nós pedimos e queremos fazer acordo com quem arquiteta a nossa morte. E aí nós chegamos e falamos assim, vidas negras importam. E quando você precisa apresentar isso para alguém, é porque você já identificou que para essa sociedade as nossas vidas elas não importam. E o interessante, não, o importante seria não dizer vidas negras importam, né? É ter uma outra forma de falar a partir da nossa própria narrativa. E quando eu li, quando tu escreveu isso, eu falei, claro, é isso, porque eu ainda estou aqui, né, sendo morta por um sistema genocida, porque só nesse tempinho que nós estamos aqui conversando, muitas vidas pretas já foram ceifadas, e nós estamos aqui pedindo, e é um povo que aprendeu a ser benevolente, né? Um povo que nunca foi, mas aprendeu a ser benevolente para estruturar um projeto hegemonicamente branco. E quando nós apresentamos um caminho de eficácia, é tão eficaz o que fizeram em nós, que nós achamos um absurdo. Porque a galera acha que é tipo utópico. É um absurdo você falar assim. Utópico. Não, fala assim, não, mas... E quando alguém fala que é o seguinte, olha só, os brancos, eles já venderam, tá ligado? Eles já venderam, eles esgotaram a venda de ingressos para fazer turismo na órbita da Terra, pô. E a gente não consegue fazer uma horta comunitária. Que porra é essa? Tá ligado? Não, pô, nós que começamos esse bagulho. O que é que tá errado? Tudo é muito difícil. Tudo é muito... Não, peraí, vamos com calma, né? E aí, bom, a gente escolheu falar de cultura em meio ao caos. E eu gostaria de dizer que isso não é uma novidade. Nós somos o sonho e os planos daquelas pessoas pretas, dos nossos ancestrais, que ousaram sonhar, planejar e executar durante a escravidão. Nós somos o resultado disso, né? Eles planejam, em meio ao caos, eles deram continuidade, planejaram, fizeram, executaram e possibilitaram as nossas vidas, né? Então é isso, a gente tá retomando mais uma tradição de, no meio desse caos que tá o mundo, poder falar de futuro, poder pensar estratégias outras, diferentes das que estão colocadas. Existe uma frase muito repetida, e que eu discordo. Sempre tem umas polêmicas dessa, né? Já tem umas mensagens aqui, mas vocês vão ver que ao longo da minha fala eu não sou muito, eu sou brigona, mas eu também tem um lado amoroso, assim, tem afeto, né, nessas discussões todas, né? Que é da Angela Davis, com todo respeito. E com todo respeito ao trabalho das feministas pretas, né? Das pessoas que vieram antes, da Lélia Gonzalez, da Luísa Bairros, leio todas, porque é do nosso povo. Leio todas, não jogo nada fora. Mas tentar discordar disso não é falta de respeito.
Né? Quando a gente diz assim, eu discordo, não é por aí. Ah, mas você está jogando o legado das nossas fotos. Não, estou dialogando com esse legado. Né? Então, quando a Angela Davis diz assim, uma sociedade racista, não basta... Não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista. Antirracista. Assim, gente, olha só, numa sociedade racista, não basta você não ser racista e não basta você ser antirracista. Essa sociedade, ela não pode ser nosso modelo para nada. Nada. Tem coisa mais perversa do que você pegar uma criança que perdeu língua, que perdeu terra, que perdeu referência de cultura, que não se acha bonita, que não gosta do seu cabelo, que não conhece sua história, que os documentos da família foi rasgado e vai dizer assim, olha, meu bem, agora você vai ser antirracista. Não, a gente não tem tempo para ser antirracista. A gente precisa se reconstruir. Tem mais ou menos aí uns 500 anos que a gente está tentando educar os brancos. Nós não temos tempo para isso. Tem 14 milhões de pessoas nesse país que não leem nem escrevem. É com essas pessoas pretas que nós temos que nos preocupar, não para dar curso para branco. Entende? É a mudança de foco. Ah, mas se a gente não tiver o apoio deles, a gente não consegue. A gente conseguiu construir quilombo? A gente conseguiu fazer candomblé? A gente conseguiu fazer jongo, capoeira? A gente conseguiu fazer curso comunitário? A gente conseguiu fazer um monte de coisa. E aí a gente precisa... E tem uma coisa que a gente conseguiu, sem a ajuda dos brancos até hoje. Nós conseguimos nos manter vivos, porque nunca houve financiamento para a manutenção das nossas vidas. Porque pelo projeto hegemônico que essas pessoas criaram, nós não estaríamos aqui nem agora, nesse momento, falando. E aí é importante tu dizer isso, porque quando essa luta de antirracista é porque nós ainda partimos de um modelo de sociedade que precisa de determinados alinhamentos, e esses alinhamentos já foram tentados. A gente não está falando de nada novo. Se até hoje aqui, hoje, dia 17 de abril, aniversário de minha mãe, nós não conseguimos, por que tenhamos que continuar? É isso. Aí quando eu faço essa pergunta, não, irmã, eu não estou aqui, destituindo a luta de quem veio antes, mesmo porque a luta das nossas ancestrais possibilitou muita coisa, mas possibilitou, inclusive, que eu ficasse inteira. E perguntar e questionar sempre foi algo do nosso povo. Porque a ideia de Ubuntu não é essa romantização de hashtag da internet e pantominas de beijos e abraços. Nós sempre fomos um povo do diálogo e sempre fomos um povo que, para construir, nós precisamos entrar em conflito muitas das vezes, e por que não? E aí tem uma romantização de lutas que nos antecedem, que elas, em momento nenhum, elas podem ser questionadas. Mas a grande questão é que essas lutas, elas são insuficientes para barrar o nosso genocídio diário. E isso é algo que precisa ser lúcido. Lúcido, assim, tipo, Sim. É lúcido, tá? Aninha, chegamos em 1.020 pessoas, hein? Meu Deus! Bom, então o que o mulherismo africana, né, o pan-africanismo e a afrocentricidade é se centrar, né? O mulherismo africana, ele vai dar a nós, mulheres pretas, um recentramento da nossa história enquanto mulheres e homens também, né? Para que a gente nunca mais abra a boca para dizer, por exemplo, que o patriarcado é universal. Né? Isso, cara... O patriarcado é o quê? A gente precisa, de fato, se você tem um remédio, um diagnóstico equivocado, o remédio vai ser equivocado. Né? Nós, mulheres pretas, o mulherismo, o que ele tem para nos oferecer é um modelo de sociedade milenar. Então, vamos falar de futuro, né? Quando eu penso no futuro, quando a gente pensa no futuro do povo preto, né? Para um pouquinho e pensa. Que modelo de sociedade
o futuro do povo preto. Eu estou falando do povo preto. Os outros povos, eles podem cuidar deles mesmos. O povo preto. Que modelo que a gente tem? A gente tem modelos de sociedades milenares. A gente tem Kemet, a gente tem Oió, a gente tem o reino do Nidongo, o reino Luba, a gente tem Kush, Cartago, a gente tem diversos modelos de sociedades milenares em que você tem uma estrutura social. Eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de África mística, e eu não estou falando que não havia problemas nessas sociedades, conflitos. Eu estou dizendo que você tem um modelo de sociedade em que não colocou a humanidade em risco. A humanidade está em risco. E isso foi o que os brancos conseguiram fazer. Né? Quando nós estávamos no auge das nossas sociedades, nós não colocamos a humanidade em risco, nós não depredávamos a natureza do jeito que está. Nós não tínhamos pobreza extrema, né? Nós não estávamos falando sobre nenhuma hipótese de sociedades em que mulheres eram submissas, sobre nenhuma hipótese. Isso é uma coisa que não dá nem para discutir mais, porque realmente é um desconhecimento absurdo. Né? Tipo, sim. Porque assim, eu acredito, irmã, que o nosso retrocesso é não perceber, porque a galera fala de África, de africano, de ancestralidade, mas quer reivindicar uma ancestralidade dentro de um modelo branco. Nem a ancestralidade vai vibrar nisso aí, sacou? Tipo assim, com todo respeito, sabe? Não tem nem como, sim. Porque a gente está falando de uma sociedade que matou exatamente o que nós éramos. E quando a gente pega o mulherismo africano, a gente pega as experiências das nossas ancestrais, e tem uma fala muito covarde que dizem: ah, mas vocês querem que as mulheres coloquem o mundo nas costas e tal. E isso tipo, sabe, isso é totalmente sem lógica. Porque não significa que a gente quer colocar as mulheres nas costas. É entender o papel central da mulher, de organizadora do seu povo, de gestora de potência da sua comunidade. E que essa comunidade não olhava, essa mulher não olhava para essa comunidade, olhava para esse homem, e entendia que ela estava educando o macho, mas que ela estava reorganizando um processo comunitário que fortalecia a sua comunidade porque fortalecia a si mesmo. E esse modelo Sim. é o modelo que as nossas ancestrais trouxeram para cá quando elas estavam sendo escravizadas, chicoteadas e mortas, e no olhar elas conseguiam dialogar com os nossos irmãos e criar técnicas de sobrevivência. Então, quando nós estamos falando desse lugar organizacional gestado por essas mulheres, é exatamente desse lugar que tu está trazendo, dessa fala que tu está trazendo, que é extremamente importante, porque assim... Porque ficam buscando argumentos e tentativas quando, na verdade, as mulheres são o centro vital, né, para o continente africano. Só uma coisa que eu quero te dizer, irmã, se essa live cair, quando ela desligar, você vai lá e compartilhe para compartilhar, porque se a gente não salvar isso daqui, o povo vai morrer. Mas vai lá que eu... Tá bom, eu não sei lá lutar, eu não sei lá lutar com o Instagram. É a primeira vez que o Instagram. E eu tô olhando aqui minhas anotações, né? Então, o que a gente tem para oferecer de futuro não é uma teoria, não é nada que saiu da cabeça de ninguém, nenhum europeu iluminado, nenhuma europeia iluminada, e que a gente vai pegar e enegrecer. O que a gente tem para oferecer é dizer assim, olha, nós tivemos sociedades milenares, né? Sociedades grandiosas. Quando a gente está falando do triunfo do povo preto, né? No período em que nós éramos triunfantes, né? Poucas informações. A maioria de nós que somos em alguma medida militantes ou temos consciência racial, ter militante e ter consciência racial são coisas diferentes, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que a gente tem para oferecer não é uma teoria. É dizer assim, ó, olha para trás, pô. Nós temos modelo. E aí, tarefa para todos nós, cada um na sua área de atuação.
pensar nesses modelos de sociedade milenares que funcionavam, né? E que foram derrubadas pela violência branca. Há um livro chamado Por que o Ocidente Venceu, né? E esse livro é indicado pelo Carlos Mu no livro Racismo e Sociedade. Vou começar a citar livros, porque aí a gente, né, não está falando de nós, é importante dizer isso, né? Não tem nada saído da minha cabeça, né? O Carlos Mu traz isso no livro Racismo e Sociedade. Esse livro é muito importante. Racismo e Sociedade, novas bases epistemológicas para compreender o racismo. Racismo e Sociedade, Carlos Mu. Joga no Google o que você acha. Ele vai dizer, exato, citando esse Por que o Ocidente Venceu, ele vai dizer, os brancos venceram por um único motivo: a violência. Não é porque eles eram mais sábios, não é porque eles eram mais desenvolvidos, não é porque as sociedades deles eram mais complexas. Foi a violência. Eles venceram pela violência. Venceram no sentido de conseguir derrubar sociedades milenares, né? E instaurar isso aí que está aí hoje, né? Isso aí que eles chamam de sociedade. Bom, então tarefa para nós, para a gente começar a pensar em futuro. Nós pensamos, nós em cada nossa área de atuação, no direito, na educação, na saúde, como é que isso funcionava? Como é que a gente sobreviveu milhares de anos? Milhares de anos. O povo africano tem 200 mil anos de história. Como é que a gente sobreviveu? 200 mil anos de história. Como é que a gente sobreviveu? Né? Tendo as nossas sociedades no campo do direito, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da comunicação. Aí cada um vai buscar. Quer dizer que a gente vai ficar na análise? Não. Vou chegar lá. Né? Para nós, existe os nossos objetivos, a gente precisa pensar nisso. Nossos objetivos de curto, de médio e de longo prazo. No longo prazo, eu quero um povo preto livre, autônomo, com seu próprio poder. A médio prazo e a curto prazo, a gente vai fazer outras estratégias, mas visando lá na frente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por que a gente acha que um juiz branco de 28 anos, 30, 32, 35 anos, tem condição de resolver os nossos problemas familiares? Aí, Você pode enegrecer, você pode enegrecer esse direito romano como for, nego. Ele não é do contexto dele. Com isso eu estou dizendo que a gente não vai acessar a justiça, que a gente não tem que se formar advogado, que a gente não... Não é isso. A gente está falando de futuro. Do futuro, a gente vai ter que desenvolver uma estratégia para que daqui a X anos o nosso povo tenha acesso à justiça por nossos meios. Até mesmo porque todas as sociedades africanas, né, têm um sistema jurídico válido. Exatamente. Exatamente. Então, como que era o povo do direito? Esse sistema jurídico, né? Como é que era a educação e a saúde? Tinha problemas? Óbvio. Toda sociedade tem. Mas entre um modelo de sociedade, eu estava numa discussão recente com um colega de trabalho que ele disse que eu sou essencialista, né? Eu fiz assim, olha, não é essencialismo. É um fato. Você pode tentar enegrecer uma igreja neopentecostal, como for. Ela nunca vai virar um terreiro de candomblé. Por mais que você se esforce. Temos problemas no candomblé? Muitos! Brigamos! Ave Maria, uma confusão! Mas é a nossa base civilizatória. Agora eu vou ficar eternamente tentando enegrecer a igreja neopentecostal. Não vai rolar.
Enegrecer no sentido de, a gente sabe que tem muitas pessoas pretas lá, estou falando no sentido de organização. Ah, não, então agora a igreja neopentecostal vai todo mundo dançar, vai ser ninguém vai sentar mais um atrás do outro. Não, agora vamos fazer o seguinte, vamos na hora da dança, todo mundo vai dançar. Todo mundo vai dançar. E na hora de falar do Espírito Santo, todo mundo vai dar Espírito Santo. Não vai rolar, gente. Então, assim, é isso, assim, sabe? A gente caminhou. E eu acho que a gente está num momento, uma encruzilhada mesmo, né? De ver o resultado da política de cotas, né? O resultado de ações afirmativas. Alguns de nós chegamos à universidade. Eu fui para a universidade, ACC, universidade, fiz graduação, fiz especialização. E o racismo? E o nosso... Estou dizendo que não foi importante, não. De fome, os brancos não vão me matar, né? Tem um amigo que fala muito isso, o Rafael Nunes, do coletivo aqui de Brasília, Elementos Pretos, né? Ele fala isso, né? E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu disse, caramba, assim, de fome os brancos não vão me matar. Mas muita gente preta, ainda os brancos vão matar de fome. Então, assim, a minha salvação individual, digamos assim, ela é válida, ela é importante, ela é fruto da luta de ancestrais outros, mas ela ainda é insuficiente. Então, vamos pensar no futuro, né? Existe, então, pra gente, talvez uma confusão do que é individual, do que é familiar, do que é comunitário. Enquanto né? Eu acessei a universidade e eu tenho um diploma e um trabalho. Isso afeta individualmente. É bom, é muito bom. É muito bom. Assim como as pessoas pretas que têm seus próprios negócios, assim como pessoas pretas que sobrevivem, né? Que têm as suas vidas a partir de um curso técnico que fez. Isso está na esfera individual. Então, me parece meio ilógico eu dizer, e se vê muito isso, né, de que o meu ganho pessoal é militância. Né? O meu ganho pessoal é muito importante. É muito importante. Mas ainda não é isso. É o meu ganho pessoal. Né? É a minha possibilidade de ter uma profissão, de fazer uma viagem. É bacana. E nós merecemos. Né? Na época dos barracos de Paula, na pedreira, onde vocês estavam, né? O que vocês deram por mim? Mas a ideia é individual. Todas essas coisas de alimentação, exercício, sono, a leitura, a capacitação, o diploma, é importantíssimo. É muito bonito, é muito legal ver esse movimento de mulheres pretas e homens pretos falando de autocuidado, falando de erva, falando de pedra, é muito bonito. Mas ainda é na esfera do meu autocuidado. E meu autocuidado, meu banho de assento, não vai resolver as demandas do nosso povo. Então, veja bem, a gente tem tarefa individual, familiar e coletiva, né? Estamos no individual ainda. Por outro lado, a gente se preparar e se fortalecer, inclusive espiritualmente, um dos 18 princípios do mulherismo africano é a espiritualidade. Sim. É fundamental para a gente conseguir fazer a construção do nosso povo. Então, assim, se eu tô fraco, eu não consigo. Se eu não sei a história do meu povo, eu não tenho como levar essa história para outras pessoas. Sim, então, assim, óbvio, partir de mim é muito importante. Mas ficar só em mim também não adianta nada. Né? Então, essa esfera individual, e ninguém nos avisa isso quando a gente descobre a militância. A gente vai de cabeça.
mergulha de cabeça. E pof, tá o machismo ucraniano, né? Porque a gente toma cada porrada política, né? A gente adoece, ninguém nos informa, né? De como é que ia ser. A gente mistura um pouco as esferas. A gente é um povo que tem tanta demanda. Nós temos tanta demanda que a gente acha que a gente vai encontrar amigos na militância, amor na universidade. Não vai. Pode rolar. Mas, de uma maneira geral, vai ser muita confusão. E essa falta de preparo pessoal, inclusive espiritual, impacta muito negativamente nos grupos pretos que a gente precisa construir. Pensa aí se você conhece algum grupo preto que começou e continua com os mesmos membros ou agregou novos membros sem mudar, que durou 2 anos. A gente consegue? A gente não consegue. A gente tem um bocado de treta. Né? A gente tem um bocado de treta. A gente tem um bocado de coisa que não está resolvida entre nós mesmos. A gente tem um bocado de coisa aqui conosco, com as nossas irmãs, né? Não vou nem citar. O nível, né, cara? A gente já conversou muito sobre isso, né, Catu? A gente acaba ficando, gente do céu, essas brigas de relacionamento, elas são... Como elas minam grupos. A gente precisa aprender a se resolver. E eu lembro eu lembro do Gabriel, do Swahili, falando assim que e tu também disse, né, que essa inclusive é uma um dos pontos, mas o quanto a gente precisa também entender como isso precisa ser resolvido enquanto comunidade. A gente não consegue, entra a cisão do conflito, o conflito implode tudo e a gente não consegue resolver isso enquanto comunidade, enquanto uma maneira de gerenciar conflito para continuar com o fluxo. E a gente perde aquele ponto ali e perde tudo. Exatamente. Então a gente fica, ó, ali, né, na nossa... revivendo aquilo, muda a geração e as histórias são as mesmas. Então, voltando, né, a gente tem uma tarefa individual conosco, né, para pensar no aí cada um que está assistindo, essas 1000 pessoas que estão assistindo, a gente vai pensar em tarefa individual, familiar e comunitária. Na tarefa individual, de curto, médio e longo prazo. Estabeleça nas tarefas individuais uma tarefa de curto, médio e longo prazo, pensando na nossa ancestralidade. Então, vou dar um exemplo. Curto prazo, vou me alimentar melhor. Porque o povo preto é o campeão nos AVCs, nas doenças cardíacas. E não existe fazer revolução, entre aspas, com o corpo do outro. Isso é branco. Eu vou dizer aos outros como eles vão se alimentar, porque, veja bem, o povo preto é quem mais morre de diabetes e hipertensão. Não começa comigo. Né? Então, a curto prazo, vou me alimentar melhor. A médio prazo, vou aprender a fazer alguma coisa que minha avó fazia. Ao longo do tempo, o que a gente observa é que nós, mulheres, pelo menos o que eu observo, a gente está perdendo tecnologia, conhecimento. Né? E a gente chama isso de emancipação. Então, eu não sei mais costurar minha roupa, minha avó sabia. A gente quer ser autônomo como? Total! A minha avó, ela sabia, por exemplo, eu lembro que eu tinha muita íngua, e às vezes a íngua dava de madrugada, e de madrugada não tem hospital. Minha avó sabia pegar uma folha que, para mim, era uma folha qualquer, mas não era qualquer folha. A gente está falando de uma medicina fitoterápica que as nossas ancestrais traziam. Ela molhava numa água, olhava para a lua, fazia um sonzinho com a boca, e no outro dia aquilo ia embora. Isso é autogerência. Isso é se organizar. E nós não sabemos fazer isso. Exato. E aí, pensando ainda no nível individual, né? Estamos falando do nível individual ainda, que é muito importante. Começa de nós. Curto, médio, vou aprender alguma coisa que minha avó fazia e eu não sei, e perdemos. E longo prazo, vou abrir um negócio, por exemplo. Isso é no nível individual. É muito importante pessoas pretas terem esse negócio? Mas isso não é militância.
ok? E a gente está confundindo isso, tá? Ou achando que o fato de eu me cuidar, me alimentar, fazer uma coisa que minha avó fazia e abrir um negócio vai ser suficiente para a gente cuidar do nosso corpo. Não vai. Isso está na esfera individual. Isso tá o que eu faço. Olha quanto trabalho a gente tem. A gente tem muito trabalho. Por isso a gente não tem tempo para ser antirracista. A gente tem muito trabalho. Em nível familiar. Nível familiar. Tem tempo para educar ninguém além de nós mesmos. Em nível familiar, a mesma coisa. A gente tem várias questões dentro das nossas famílias. E é muito comum ouvir dizer assim, mas eu não tenho paciência. Mas minha mãe é bolsonarista. Velho, se você não pode, não consegue trazer uma outra perspectiva para dentro da sua casa, não vai conseguir um lugar nenhum. Não vai conhecer. A sua mãe que te pariu vai ser a minha que vai dar certo? Óbvio que não. Né? Então, assim, a gente tem tarefas também com relação, pensando em futuro de povo, a gente tem tarefas com relação às nossas famílias. E aí, eu não posso deixar de dizer que toda a sociedade africana, ou toda a instituição tradicional africana, ela tem como base a família. Família, nossas famílias nunca foram nucleares, vale dizer isso, né? Família, como a gente chama, né? Estendidas, na modalidade que você quiser, família. Mas a gente não pode, é fundamental, e isso é do pensamento africano. Quando a gente fala de família, eu não estou falando da família como se convencionou dizer, heteronormativa, né? Então, não se sintam... não estou falando de homem, mulher e crianças, não estou falando de homem, mulher, mulheres e crianças, eu estou falando de homens e crianças, eu estou falando de mulheres, mulheres e crianças, eu estou falando de todas as configurações de família. Mas nós precisamos construir famílias. Não dá para a gente viver como se a gente estivesse eternamente numa balada. Nós estamos em guerra. E em guerra, aliás, nós estamos na guerra. Não em guerra, nós estamos na guerra. E na guerra, os nossos ancestrais, eles escolheram aos troncos e barrancos, num contexto de escravidão, dar continuidade ao nosso povo, cuidar de crianças, gerar crianças e cuidar de crianças. Aquelas pessoas que não podem gerar. Nós temos centenas de milhares de crianças pretas nos esperando em abrigos. Essa tarefa é nossa. E aí a gente começa a dizer assim, mas os brancos são racistas, porque eles não querem adotar crianças pretas. Essa tarefa é nossa. Somos nós que temos que buscar nossos filhos. Isso é tarefa nossa. Eles não vão. Aline, assim, tô fritando aqui te ouvindo e fico aqui pensando, né, que as nossas crianças, elas precisam tanto de nós, e a gente cria uma ideologia que é uma ideologia que, enfim, muitas mulheres hoje em dia trazem esse diálogo, eu queria que tu falasse um pouco disso, né, que não querem ter filhos, assim. Mas, na realidade, eu acho que é muito mais do que a ideia de ter filhos. Eu acho que é a ideia de comprometimento com o nosso povo, né? De não abandonar as nossas crianças, de entender que as nossas crianças precisam de nós. E por mais que tu não seja uma mulher que queira ter filhos, assim, enfim, mas que você tenha pelo menos a responsabilidade de trazer essas crianças e cuidar dessas crianças, porque essas crianças, elas precisam de cuidado, né? E isso é algo muito importante que a gente precisa lidar, porque é desesperador, né? Vários diálogos que vêm acontecendo e as nossas crianças cada vez mais sem rumo, sabe? Tipo, sem rumo. Então, quem sabe a gente pudesse criar um projeto, se cada um de nós tivesse uma responsabilidade com as nossas continuidades, né? Olha a transformação real que nós faríamos. Exatamente. Porque, assim, o que a gente acredita? Num contexto tradicional, e por isso é importante a gente ter a nossa base tradicional, porque ela não nos suleia, né? Num contexto tradicional, o meu querer é o querer do meu povo.
Não existe um querer individual. O meu querer é o querer do meu povo. Então, assim, ok, eu não quero ter filhos. No contexto tradicional africano, isso é meio aberrante, porque a gente acredita que crianças são ancestrais que reencarnam. E a gente quer trazer esses ancestrais de volta. Se a gente ama os nossos ancestrais, a gente traz eles de volta. É essa a lógica. Não tem nada a ver que mulher, palideira, não sei o que, não. Veja, a espiritualidade permeia muitas coisas. Então, essa lógica, né? Eu trago ancestrais de volta, tem uma série de nomes africanos que fazem referência a isso, né? Babatunde, meu pai está de volta. Né? Trazer os nossos ancestrais de volta da Terra e dar a ele a possibilidade de viver melhor, uma vida melhor do que a que ele teve. Numa perspectiva africana, eu tenho isso hoje. Inclusive, numa perspectiva africana, a gente não vai. A gente reencarna na mesma família, né? A gente reencarna na mesma família. A gente reencarna preto, na mesma família. Portanto, a gente tem. Portanto, a gente tem a responsabilidade de trazer esses ancestrais de volta. É essa a lógica dos filhos. Ficou hoje é meio feio. Eu tô aqui, que eu quero te ouvir mais. Eu vou ficar te. Que incrível dizer isso. Não, sabe por quê, irmã? Porque, assim, é uma virada de chave tão grande, porque muitas das vezes a gente tem que ficar explicando o óbvio. E aí nós temos pessoas que também estão vivenciando espiritualidade africana e não conseguem entender a sua responsabilidade com a ancestralidade. E a responsabilidade com a ancestralidade é a garantia da materialização da ancestralidade aqui, que são os nossos ancestrais. E as crianças, elas acabaram de vir. Elas têm um contato direto com a ancestralidade. Então, é a nossa possibilidade real. E aí, quando eu fico vendo uma sociedade que diz, né, que nega, né? E para nós, a nossa riqueza, a nossa abundância, ela se materializa nas nossas crianças, porque é a nossa possibilidade de garantir a nossa continuidade, a nossa permanência. Né? E se a gente não vai gerar, que pelo menos a gente possa gestar a potência de alguém que faz parte da nossa continuidade. Isso é muito sério, porque assim, que vida individual, singular, ocidental é essa, que você não consegue entender que para garantir a sua própria sobrevivência, né? Nós somos início, meio e início. E nós precisamos garantir essa continuidade. Exatamente. Enfim, continue, irmã, que eu tô aqui, ó. Então, nessa lógica, saindo da lógica ocidental, o meu querer, velho, eu quero muito. Quem é que não quer essa lógica de você viver eternamente jovem? Então, mas a gente tem uma responsabilidade com o nosso povo. Se a gente não tiver, quem vai ter? O outro. Né? E aí não é uma fala acusatória, não. A gente está aqui pensando junto. Eu não estou apontando ninguém para dizer, você. Não. A gente está aqui pensando junto. Né? Quais são as estratégias possíveis? E está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Talvez a gente perder menos tempo tentando convencer quem nos odeia a nos amar e nos voltar para nós. Vai dar bom. Como já deu bom. Já deu bom com quilombo, já deu bom com candomblé, já deu bom com muitas coisas. Né? A gente tem espelho para isso. Bom, então a gente tem esse trabalho familiar. Falar de crianças é importante. Né? Trazer crianças ao mundo, cuidar daquelas crianças que não permitiram ser cuidadas, isso é uma tarefa, né? Não puderam ser cuidadas por um contexto racista, enfim. Mas a gente sabe que se tem alguém capaz de zerar a fila de adoção hoje, nesse país é o povo preto. Né? A gente sabe das nossas limitações econômicas, mas, por incrível que pareça, a gente vê isso. Quem menos tem condição econômica é quem mais cria filho, né? Cria filho dos outros, cria filho da irmã, né? E a gente que acendeu um pouquinho, que eu imagino que seja o público dessa live, a gente tá aqui dando 25%, 25 segundos, o restante é o quê?
Ai, vai acabar. Ó, aí o que acontece? Deixa eu te falar. Quando acabar, você vai ali, você conclui e depois você compartilha. Aí você entra de Aí novo. eu volto de novo. Você volta de novo. Sim, a gente precisa finalizar isso. Eu tô com tempo para te ouvir, minha irmã. Esse povo aqui. Eu também tô com tempo.